Produção Podcast Clio. A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios. E neste episódio de hoje, especialmente, carinhosamente, esse assunto toca demais o meu coração. Nós vamos entender o que a história da educação museal, esse livro maravilhoso que foi lançado recentemente, tem a ver com tudo isso. Olá, queridos ouvintes, queridos museanders, aqui quem vos fala sou eu, faz tempo que não falo com vocês, Marina Gouveia, estava com saudade de vir até aqui conversar com vocês, e a gente vai conversar de um assunto tão gostoso, que pode ser tão polêmico, vamos entender o que aconteceu, qual foi o trajeto, qual foi a caminhada dessa galera maravilhosa até chegar aqui, até chegar ao lançamento desse livro que é de suma importância para o campo da educação museal, que eu sempre puxo sardinha, não é mesmo? Para conversar sobre isso, eu tenho aqui comigo o meu maravilhoso Gustavo Nalva. Olá, queridos museanders, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio aqui, interessante, gostoso demais. Eu acho que vai conversar muito com o episódio do Saulo que a gente postou, né? Que o Saulo, né, era pra gente falar sobre a regulamentação. Aí do nada, toma um pedacinho de história aí da museologia brasileira, do museólogo. E eu acho que aqui vai conversar bastante também com o episódio dele. E você vê, né? Marina, assim a gente vai ficar mal falado, Marina. Já no bastidores aqui, Marina querendo colocar polêmica na nossa pauta. Tá louco, vocês vão perceber. Mas a gente sempre é polêmico, tá? A gente gosta. Hoje é uma polêmica. Mas é isso, ó, vamos lá. Nessa conexão Rio-São Paulo, vamos lá. Vamos lá, a gente é morde e assopra. E pra compor essa conversa gostosíssima aqui, temos a nossa maravilhosa, esplendorosa Andréia Costa. Boa noite, Andréia. Bom dia, boa tarde, boa noite, museanders. Tudo bem com vocês? Animada aqui para essa conversa. Oi, pessoal, eu sou a Andréia Costa, educadora museal. Trabalho na seção de assistência ao ensino do Museu Nacional, da UFRJ, e também tenho a sorte de ser professora dos cursos de museologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. É claro que eu não estou aqui nem por ser educadora do Museu Nacional exatamente, nem por ser professora da Unirio, mas nesse momento também no lugar de cogestora do Comitê de Educação e Ação Cultural do Brasil, né, SECA-BR, vinculado ao Conselho Internacional de Museus, tarefa que eu divido com muita honra o meu colega Maurício, do MAI USP. Mas com certeza a sua experiência toda colabora para que você assuma essa responsa de hoje, né? A de hoje do episódio e de hoje atualmente no SECA. E como a Andréia já adiantou, temos ele aqui também novamente, né? A Andréia está voltando, sempre muito bem-vinda. Maurício também sempre muito bem-vindo. Então, Maurício, se apresente, por favor. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos acompanham. É um prazer imenso retornar aqui nesse podcast que eu acompanho sempre possível, né? Sempre tem temas incríveis para a gente estar aí antenadíssimo que está rolando no campo dos museus. Bom, me chamo Maurício Silva, sou educador museal, trabalho no Museu de Arqueologia e Etnologia, atualmente coordeno o educativo do museu há alguns anos, também de formação, sou arqueólogo, estou aí nessas fronteiras disciplinares, né, do campo dos museus, da história, da antropologia, da arqueologia e de vários outros lugares. Então, tenho essa formação e, como a Andréia comentou, também estou aqui hoje por um papel, né, que eu assumi aí nos últimos anos, que é ser correspondente, né, que é do Conselho Internacional de Museus, especialmente do comitê, né, desse comitê específico, que é o SECA, que é o Comitê para a Educação e Ação Cultural. Eu também tenho o prazer de dividir com a Andréia, e que é uma inovação do Brasil, né, na América Latina somos o único comitê em que temos 2 correspondentes, então isso também é bem expressivo e evidencia a maneira como nós aqui no Brasil fazemos as coisas, que é sempre de forma muito conjunta. A gente tem uma galera muito boa aqui para conversar com a gente. Vamos ver o que a gente consegue contemplar a partir dessa conversa, mobilizada pelo lançamento do livro sobre a história da educação museal no Brasil.
Gente, então acho que vale a pena contextualizar para os ouvintes museanders, talvez que não sejam do campo, né, da educação museal, da onde surgiu esse volume, qual foi, enfim, como foi desde o início, como vocês receberam essa proposta, quem teve essa ideia, e como foi a experiência de organizar esse livro, enfim, que tem Contexto Museanders, é um livro que tem textos de várias pessoas, né, não é um livro escrito só por Andréia e Maurício, mas tem a contribuição de muita gente atuante no campo da educação museal, desde, enfim, muitos tempos. Então, por favor, quem quer começar? Maurício, pode contar pra gente como foi essa trajetória, por favor? Legal, Marina e Gustavo. Bom, este livro, ele nasce a partir de um convite que foi feito especificamente para a Silvana Louvein, coordena do SECALAC, que é o Comitê para a Educação e Ação Cultural na América Latina e Caribe, numa ocasião que foi numa conferência geral do ICOM, em 2022, que estava acontecendo em Praga, e nessa situação, então, a presidente do SECA, a Marie Claire, ela, conversando com a Silvana, ela demonstrou um interesse muito grande que o próximo volume dessa série, que é uma série que começou com a Bélgica, então para quem tiver interesse pode entrar lá no site do SEC Internacional, você vai na parte de publicações e já está lá a publicação da história da educação museal da Bélgica, que foi lançada em 2021 nas 3 línguas oficiais, espanhol, francês e inglês. Então, tinha sido lançado esse livro e a Marie Claire, ela gostaria que uma outra região do mundo, então, cabeçasse esse movimento para continuar com esse processo da série. Ela fez essa conversa com a Silvana, perguntando, então, em qual país da América Latina ela achava que iria conseguir, né, implementar esse processo de levantamento da história da educação museal do seu país. E ela sugeriu o Brasil, né, por uma série de fatores. É o país que na América Latina e Caribe tem o maior número de membros do ICOM e do SECA também, por sua vez, tem uma expressividade muito grande também em termos de trabalho e pesquisa, né? A gente já teve também uma presidenta, né, do SECA Internacional, que foi a Mila Chiovato, e também, né, uma primeira brasileira comandando esse comitê internacional. Então, por isso, a Silvana sugeriu. Isso foi no início de 2023, e ela consultou, eu e a Andréia. Obviamente, a gente aceitou, né? E depois a gente falou, nossa, Andréia, e aí, né? Como será? Daqui para frente, e agora? O que vai acontecer? Né? Que a gente é muito empolgado, a gente gosta muito do que faz. Então, a gente aceitou, sem saber muito bem como seria esse processo. E depois disso, a gente implantou aí um longo processo, que o primeiro movimento, obviamente, foi chamar os colegas que são pertencentes do SECA. Então, o SECA, ele é uma sociedade científica, digamos assim, ele é uma associação de pessoas que se filiam a esse comitê, ao ICOM, né, e consequentemente escolhem um comitê. Então, atualmente a gente tem em torno de 100 membros ativos, mas pessoas que já fizeram parte, pessoas ouvintes, temos quase 200 pessoas do Brasil inteiro. Então, o primeiro movimento foi convidar as pessoas do comitê, porque essa também é uma demanda histórica do próprio comitê, né, que muitas vezes acontecem uma série de situações e eventos dentro do ICOM do SECA, e os membros muitas vezes não ficam sabendo. Então, o primeiro movimento foi chamar essas pessoas, fazer um convite aberto, muito amplo, para quem quisesse participar. E logo de partida, a gente fez o convite, tanto para quem é membro ativo, como para pessoas que deixaram de fazer parte. Então, a gente não colocou essa prerrogativa, somente pessoas que estão participando ativamente do comitê que serão convidadas. Não, a gente convidou todo mundo que já faz parte, que atualmente hoje nem é mais membro ativo do ICOM, para poder, se ter interesse em participar dessa publicação. Aí eu passo a palavra para a Andréia para ela continuar, né? Porque são muitas etapas.
É isso aí, Maurício. E então a gente fez esse convite, fizemos também uma reunião para definir o escopo do livro. A gente não quis chegar assim, com uma proposta pronta, com uma estrutura pronta. Então a gente convidou essas pessoas, as pessoas que quiseram. A gente marcou uma reunião, disponibilizou o link, elas entraram e a partir então dessa conversa com membros ativos e já não ativos do SECA, a gente definiu, né, delineou como seria essa publicação. E a gente também fez buscando ter uma representatividade maior, né, uma diversidade maior na nossa publicação. A gente também foi acionando algumas pessoas, diferentes regiões do Brasil, no sentido de dar visibilidade, né, essa chamada que estava aberta e solicitando, então, a contribuição delas para esse nosso livro. E a gente, a princípio, quer dizer, estamos animados, mas ficamos muito animados porque num breve período, né, de tempo, a gente recebeu 30 propostas, né, de textos. Isso em abril. A gente começou esse movimento em março, em abril de 23 a gente recebeu 30 propostas de textos, já com os títulos, um resumo, que dava uma boa ideia, né, do que a gente tinha ali pela frente, e aí a gente deu o prazo para que as pessoas então pudessem produzir os seus textos inéditos para essa publicação. E aí, em setembro, a gente recebeu 19 capítulos. Esses capítulos foram enviados em português e em espanhol. Era uma exigência do ICOM, né, que a publicação fosse editada em uma língua oficial do ICOM. O ICOM tem 3, né, o inglês, o francês e o espanhol, e porque somente a partir de uma versão escrita numa língua oficial do ICOM é que as traduções para as outras línguas poderia ser feita. Então, a gente também contou com um esforço muito grande dos nossos colegas, porque tiveram que produzir os textos em português, já que para a gente era fundamental que essa publicação fosse feita em português, mas também tiveram que buscar recursos próprios ou colaborações para que esse texto fosse apresentado em espanhol. Os textos foram avaliados por pares, né, no sentido de propor, sinalizar alguns problemas, talvez no texto, problemas na estrutura do texto, ou até recomendações no sentido de garantir, né, que os textos estavam dentro do escopo da publicação. E aí depois, né, tendo acesso a todo esse material, a gente começou o desenho editorial, organizando os capítulos no que a gente chamou de núcleos ou blocos temáticos. E aí começou a saga das traduções. Eu acho que o Maurício pode falar sobre isso melhor do que eu. Quer falar, Maurício? Uhum. E aqui a gente já deixa até dicas para os ouvintes, né? Se vocês forem fazer obras em várias línguas, então de partida façam todos os combinados inicialmente. Combinados de todos os tipos, né? Por exemplo, o nome das instituições na língua oficial, né? Digamos, na língua mãe, português. Ele será traduzido ou não? A gente sabe que pela regra internacional não é uma obrigatoriedade. Então, o que aconteceu? A gente começou a receber traduções, né, de muitas formas. Então, algumas você tinha o nome da tradução da instituição, outras não. Então, ou seja, depois disso, a gente teve que fazer um esforço, aí, um trabalho duplo, triplo, de ir padronizando essas coisas, né? A gente, enfim, deu um trabalhinho, mas conseguimos no processo e adequando. Mas o interessante é trabalhar com várias línguas, é muito importante sentar, fazer uma reunião, vamos lá, como serão essas traduções, qual é o tipo de padrão que a gente vai seguir, como que serão feitas essas traduções ou não, do nome das instituições, e por aí vai, né? E sobre as traduções, acho que vale muito a pena falar dessa figura importantíssima para o ICOM, especialmente para o SECA, que é a Nicole, que é essa pesquisadora belga, que tem uma atuação de longa data dentro do ICOM, e ela que traduziu, né, fez aí 50 traduções de 19 textos, tanto para o francês como para o inglês. Então, é um trabalho hercúleo, ela não cobrou nada, assim como todos nós que trabalhamos, né, que fazemos parte do SECA, a gente trabalha voluntariamente, então é um esforço que a gente faz pela área, mas esse trabalho da Nicole está sendo muito importante, porque quem já pagou para fazer uma tradução sabe como é caro, né, fazer qualquer tipo de tradução, e a gente teve que arcar com os custos da tradução em
espanhol, e a Nicole ali, de forma voluntária, vem nos ajudando com essa tradução para o francês e o inglês, né? E nesse processo também, acho que é interessante comentar que a gente tinha a questão da diagramação. Então, ou seja, nenhum de nós aqui mexe muito bem com esses programas, ninguém é formado na área para trabalhar, né, com editoração de livro, de imagem. Então, isso também já era uma preocupação desde o início, né, quem faria todo esse trabalho também super detalhado e que é fundamental para qualquer tipo de publicação, que é essa parte da arte. Então, a gente foi, ao longo desses meses, sem saber ao certo como isso se daria, foi tendo reuniões com o SEC Internacional, reuniões com o ICO Brasil, e a gente conseguiu aportes financeiros do ICO Brasil para fazer essa parte da editoração da versão em português, que já foi lançada, e conseguimos também aportes do SEC Internacional para as 3 versões que sairão em breve, né? E isso sempre com muito debate, né? A gente teve que participar de uma reunião, lembra, André, daquela reunião internacional, que aí estavam discutindo verbas, e aí todo mundo ali questionando, mas por que o SEC Internacional vai dar verba para fazer essa publicação, se a gente faz uma série de publicações e não tem verbas, enfim, então também foi todo aí um jogo diplomático, né, entre os países para a gente conseguir esse aporte, né? E então a gente contratou a empresa Memória Visual do Rio de Janeiro, junto com a Raquel, que vem nos ajudando a fazer esse trabalho, e esperamos aí em breve ter essas 3 versões disponíveis, que vai ser uma forma de projetar ainda mais o trabalho da educação museal no país. E aí também voltando, acho que num ponto muito importante, né, o que é esse livro, né, História da Educação Museal no Brasil? É uma perspectiva dessas muitas histórias que formam o nosso campo. Nessa primeira reunião que aconteceu logo no início do ano, com as pessoas interessadas, de partida a gente falou sobre a questão da representatividade, né? Então, quem são essas pessoas que estão escrevendo e falando sobre a história do país? Então, como a André apontou, a gente fez um esforço de ir contactando-os, né? Contactando as pessoas. Então vamos chamar aquele colega indígena, né, que está trabalhando, né, que tem um museu, que tem pensado sobre isso. Vamos chamar os colegas da região norte, que também estão fazendo um trabalho incrível nesse sentido. Então a gente foi mapeando aí minimamente, tentando trazer uma maior representatividade e, obviamente, sem colocar em perspectiva e também sem consultar o SEC Internacional se teriam que ser pessoas vinculadas, né, ao ICOM, ao SECA. Então, nesse sentido, a gente foi aí, a gente tentou ampliar um pouco mais essa publicação, trazendo outras vozes. Obviamente que a vida ela é muito dinâmica, uma série de pessoas se comprometeram, não é? Mas no final nem todas entregaram esses livros, né? E mesmo assim, se a gente tivesse os 30 textos, jamais eu acho que daria conta, né, sobre o que é essa história da educação museal no Brasil, né? Como a gente fala no nosso próprio texto, a ideia é que esse trabalho inspire, né, que ele faça com que outros dossiês, outras publicações surjam, né, a partir desse material. Mas eu acho que ele é muito emblemático do que é o próprio ICOM e do que é o próprio SECA, né? Então, o ICOM é uma instituição europeia que nasce lá no pós-Segunda Guerra, na França. Então, tem uma série de marcadores aí sociais da diferença que a gente vem tentando ampliar e alargar. Por isso que a gente deixa o convite sempre aberto para quando abrir as inscrições para as pessoas se filiarem, para que elas se engajem, se filiem, e não só, né, se filiar, como eu também fiz durante muito tempo. Eu pagava e não participava, né? Aí eu fiquei um tempo sem pagar, e aí depois voltei a pagar, mas aí falei, caramba, eu quero ter uma atuação mais ativa. Então, é importante a gente, dentro desses comitês, a gente também trazer a nossa voz, trazer aí propostas, para que a gente consiga trazer essas mudanças. Eu acho que é só destacar mesmo o número de capítulos, né, que a gente tem na
nossa publicação, são 19 capítulos, 33 autores, a gente tem uma presença fortíssima de mulheres, o que também não é surpreendente, né? Mulheres autoras e mulheres também em destaque como sujeitos dessa história, né? Da história da educação museal no Brasil. Então, assim, posso estar falando, talvez o dado não seja tão preciso, mas é alguma coisa assim como 25 mulheres autoras, né, dos capítulos e 8 homens, né, autores desses capítulos. Então, eu queria destacar essa forte presença feminina que não nos surpreende, mas é sempre bom enfatizá-la, né, destacá-la. E eu acho que com certeza é um item de destaque, sim. E, assim, vendo de fora, juntando toda a movimentação que o campo da educação museal tem feito, tem mobilizado, tem corrido atrás, desde as pesquisas acadêmicas que vem crescendo em quantidade, né, de educadores atuantes, tanto na prática quanto na academia, as pesquisas de revisão da PENEM, as pesquisas da PEN Brasil que rolaram nos anos passados, o próprio evento Primeiro EMUSE que rolou no ano passado também, outras publicações acerca da construção e da importância de reunir informações sobre educação museal. Então, juntando todo esse cenário, todos esses componentes, o livro que vocês montaram com tanto zelo e cuidado e trazendo essa representatividade que é um desafio, né? Eu acho que é uma inspiração muito grande, né? Espero que outras publicações que venham de vocês, mas também que venham de outras frentes, né? Porque, como o Maurício comentou, essa frente, né, o ICOM, traz essa perspectiva, traz essa leitura. Mas existem outras leituras possíveis desse campo também, que é diverso, que está em construção, mas é muito, muito, muito importante que essas iniciativas se multipliquem. E com isso eu digo um parabéns, obviamente, e um muito obrigado por essa empreitada, que não deve ter sido fácil, né? E aí, Gu, quer comentar? Eu só queria dizer que assim como eu gostaria muito de ser fluente em inglês para poder ler o Machado de Assis em inglês, eu gostaria de ser também fluente em espanhol e inglês também para poder ler a versão que sai em inglês e espanhol do livro, para ver as nuances, né? Eu tive um encontro uma vez com acho que é Reinaldo José Lopes, né? Que ele é um autor de livros também, ele é um pesquisador e ele é tradutor também. Se eu não me engano, ele traduziu o Hobbit e o Silmarillion, o Brasil, se eu não me engano. E imagina você traduzir algo que faz muita referência, tipo, a uma Idade Média imaginária, um inglês, né, arcaico, um português, assim, sabe? E ele falando de todas as dificuldades de pensar, de ter que pegar dicionário, assim, do século tal, pra poder pegar algumas palavras que ele possa fazer adaptação. No momento que vocês falaram das traduções, eu lembrei disso. E é interessante, né, que chegaram, né, para fazer o convite, falando, vocês são do Brasil, eu sei que tem uma galera gigantesca lá, que vocês são um país gigantesco, e dá pra botar no papel essa história, né? E eu acho interessante porque, falando como historiador, a gente corre muito atrás das memórias, vai correndo atrás das memórias daquilo que a gente tá pesquisando, atrás das memórias daquilo que nos interessa, mas as nossas próprias memórias, ou a própria memória da nossa comunidade, a gente acaba deixando morrer, às vezes. Às vezes a gente deixa uma pessoa que, sei lá, eu não tenho nenhum exemplo concreto agora que me vem na cabeça, mas uma pessoa que participou a vida toda do movimento e vai parte dessa pra melhor, sem deixar registradas as memórias dela, né? Tem até uma pessoa aí, que eu não sei se posso falar, né, mas uma pessoa que tá ligada aos museólogos, ele chegou a vir conversar com a gente sobre fazer a captação da memória dessas pessoas que trabalham dentro da museologia, né? E a gente até tava pensando em desenvolver um trabalho assim. Então é interessante, é um trabalho muito bom, trabalho assim que, para quem quer começar a fazer essa pesquisa nesse
campo, eu acho que vai ser fundamental para a pessoa ter uma base, né? Queria comentar isso mesmo. Eu acho muito legal isso que você falou, Gustavo, que me faz pensar sobre o livro que a gente tem e que, assim, quando a gente ouve História da Educação Museal no Brasil, aí pensa assim, vai falar de um monte de gente que já morreu, que não está mais aqui. Mas não é essa história também que a gente tá contando. Eu achei muito interessante quando vários autores, especialmente mulheres, se colocaram, né, nesse lugar de narrar as suas próprias memórias e a sua própria história, né, e se colocar nesse lugar mesmo de protagonistas, né, de construtoras desse campo. Então a gente tem isso, uma parte da nossa publicação são pessoas mais velhas e também jovens e que estão narrando, né, e falando da sua própria trajetória no campo e relacionando, né, a sua própria trajetória com a história, com o desenvolvimento desse campo teórico, político, prático, que é o campo da educação museal. E então eu queria só fazer esse comentário, assim, porque agora isso que você falou me fez pensar que esse é um elemento também importante, que eu acho que de destaque dessa nossa publicação, que não é mérito meu nem do Maurício, né, mas sim produto dessa chamada que a gente fez e da maneira como as próprias educadoras museais escolheram, né, produzir conhecimento sobre essa história. E só uma ponte, que o que o Gustavo estava falando, tem aquela pesquisadora indígena boliviana, Silva Rivera Cusican, que ela comenta muito isso, Gustavo, a importância da gente ser memoriosos com a nossa própria história, com a nossa história intelectual, com as nossas referências. Então, acho que todos os nossos campos do conhecimento bebem muito desse mundo anglófono, do mundo francófono, mas a gente tem uma história belíssima, então a gente precisa realmente valorizar, precisa reconhecer, acho que ser generosos, né, com essas pessoas que, querendo ou não, abriram os caminhos para a gente estar aqui hoje. Teve um trecho da fala do Maurício logo no início, quando estava falando sobre considerar a representatividade do campo, né, considerando pessoas de várias regiões do país. Quando eu estava pensando sobre essa publicação, pensei logo, poxa, Andréia e Maurício são aqui do Sudeste, como que deve ter sido a composição desse como deve ter sido a escolha, a composição, enfim, o processo de entender quais seriam os textos que comporiam a publicação. Isso antes de ler a publicação, né? Antes de ler o livro. E aí, lendo o livro, percebi que existe, sim, a diversidade, enfim, de autores tá contemplada ali. Aí, diante disso, eu queria perguntar para vocês quais são os desafios, quais foram, enfim, e os estímulos também de construir esse material, de construir a história da educação museal brasileira. Tanto, eu acho que podemos ampliar, tanto nesse livro, mas também considerando as publicações anteriores de vocês, né, que contribuem muito para a conformação e consolidação cada vez maior do campo. Eu queria falar que o desafio passa muito pelo que você comentou agora, Marina, pelo que o Maurício já falou. É isso, num país de dimensões continentais e de tanta diversidade, né, étnica, cultural, a gente tinha noção desse desafio imenso, né, que era criar uma publicação sobre a história da educação museal no Brasil. Claro que a gente nunca teve a pretensão de produzir um livro que fosse a história definitiva, até porque isso não faria o menor sentido, mas sempre foi um objetivo nosso perseguir essa representatividade, essa diversidade na publicação, reconhecendo que alguns limites já existiam logo na partida. A gente não poderia deixar de fora o grupo do SECA, né? Como o Maurício já comentou, numa das primeiras reuniões que eu participei, ficou muito evidente que as pessoas fazem um esforço para contribuir com as anuidades. A gente não falou em valores, mas a gente sabe que não é um valor tranquilo para grande parte dos educadores museais pagar. Alguns certamente pagam com mais facilidade, mas outros fazem um esforço para pagar, e seria muito complicado que o SECA promovesse, né, uma chamada para uma publicação e que os próprios membros do comitê não tivessem contemplados, não fossem chamados, né, para participar. E aí a gente sabia que então a gente estava falando de um grupo que tem um perfil mais ou menos homogêneo, né, de pessoas ligadas a instituições das regiões
Sudeste, Sul, uma maioria branca, né, porque ainda os museus são compostos de uma maioria branca de profissionais, e mesmo a educação museal também, mas a gente fez uma busca, uma divulgação, os convites, para tentar ter uma representatividade maior no que se refere, né, às regiões do Brasil e de temáticas, e perseguimos isso, né? Eu acredito que os custos ligados à tradução, o tempo também, né? Museus, a gente sabe que os nossos museus têm um número bastante reduzido de profissionais, setores educativos sobrecarregados, enfim. Então, acho que uma série de fatores como esses e tantos outros que seria difícil aqui de elencar, contribuíram para que mesmo aqueles que inicialmente disseram que contribuiriam não pudessem, né? Ao fim e ao cabo, entregar os seus capítulos. Então, o desafio era esse mesmo, tentar furar uma bolha, tentar ter uma história da educação museal no Brasil que fosse narrada por pessoas diferentes, de lugares diferentes do Brasil, e o resultado foi que a gente tem, sim, uma maioria de pessoas formadas ou ligadas a instituições das cidades do Rio e de São Paulo, que, por sua vez, são cidades que são beneficiadas, né, historicamente, ao longo de muito tempo, por investimentos públicos e privados, né, são detentoras de um forte aparato cultural que se reflete, inclusive, numa grande concentração de museus nessas cidades e que também se reflete numa grande concentração de profissionais de museus, né, nessas cidades. Então, a gente tem uma história da educação museal que aborda aspectos dessas instituições, né, a maior parte delas no Rio, São Paulo, de personagens que estão ligados a essas instituições, mas realmente não é só isso que a gente tem na publicação. A gente tem, eu acho que eu quero destacar, assim, em termos de diversidade, um elemento que me deixou muito feliz é a diversidade no que se refere às gerações. A gente tem autores e autoras que estão há 40 anos no campo, né? E a gente tem autores que são jovens, recém-formados, recém-saídos da graduação, dando seus primeiros passos, né, numa especialização, tentando ainda um mestrado, e que entraram no SECA, tão logo se tornaram museólogos formados, escolheram esse comitê para ser o seu comitê de vinculação, atuação, e também são autores dessa publicação. Então, eu queria destacar essa diversidade geracional que eu achei bastante positiva e que, no primeiro momento, né, Maurício, não era nela que a gente estava mirando, né? A gente estava pensando em outros aspectos e não era nessa diversidade de gerações que a gente estava mirando, e, no final, foi o que a gente, acho que conseguiu, assim, de bastante interessante e que me surpreendeu. Não sei se o Maurício quer falar sobre desafios ou agora entrar nos estímulos. É bem isso que a Andréa comentou, e eu acho que de partida o nosso movimento, logo quando recebemos o convite, eu e a Andréa, nós não fizemos uma pré-curadoria, digamos assim, a gente falou, não, vamos acionar a nossa rede, disparamos o convite, quem topar é ótimo, né? E isso, claro que tendo a nossa rede dentro do SECA, tem aí em torno de 170 pessoas. A gente pensou, nossa, se todo mundo aceitar, a gente vai trabalhar sem parar, né? Imagina, 170 textos, né? Mas a gente falou, não, vamos lá, a gente tem que disparar para todo mundo, e quem topar, topou, né? Então a gente disparou o convite, teve ali aquele primeiro movimento, essa primeira reunião, a gente tentou alargar um pouco mais, né? Obviamente que para pensar numa diversidade, teríamos que ter avançado muitos, né? Mas também, se a gente olhar para a nossa história, pessoas importantíssimas também não participaram, não estão presentes, né? Receberam o convite e por algum motivo aí no momento não encabeçaram, não encamparam. Então, acho que tem lacunas de muitos lados, né? E organizar um livro, eu acho que é um pouco
um pouco isso, assim. Então, acho que tanto eu como a Andréia, nesse papel de correspondente, eu acho que mais do que ser aquela pessoa que vai, aquelas pessoas que vão fazer, né, tomar decisões, são essas pontes entre a América Latina e, por sua vez, com o Conselho Internacional. A gente entende muito o nosso papel nesse sentido, né, de fato de correspondente, é aquele que vai trazer uma informação e vai difundir essa informação. E pensando também nesse livro, né, um pouquinho antes, no ano anterior, a gente realizou a nossa série, que ela está adormecida aí, que nas redes sociais, que é a Memória da Educação Museal. Então, a gente já vinha trabalhando um pouco nessa perspectiva, que foi uma ideia que a Mila trouxe para a gente mobilizar as nossas redes, por que não trazer essas pessoas importantes em pequenos textos para difundir nas redes sociais, né? E nesse momento também as pessoas já começaram a levantar questões, né? Porque, de fato, o campo dos museus, eles estão se transformando, né? Precisa se transformar muito. Mas eu acho que isso não faz com que a história dessas pessoas sejam menos importantes, sabe? É aquilo voltando na Silva Rivera Cusicanqui. Eu acho que a gente tem que ser memoriosos, né? Temos que ser críticos, né? Mas a gente não pode pegar, digamos, as nossas ferramentas atuais e tentar dissecar a trajetória das pessoas a partir das nossas lentes, porque a gente vai incorrer naquele erro, né, clássico do historiador, que é o anacronismo. Então, eu acho que a gente tem que ser crítico, né? Tem que entender ali um pouco o que essas pessoas fizeram, mas também tem que entender de forma mais ampla esse contexto social como um todo, não é? Eu acho de uma complexidade, também de uma delicadeza, contemplar tudo isso e também ter a tranquilidade, como o Maurício falou, de entender que é impossível contemplar a totalidade. E aí fica à vontade para contemplar outras coisas na próxima, né? No próximo livro. Enfim. Aí, por favor, gente. Com certeza a história Desculpa, Maurício, a história da educação museal no Brasil rende muitos volumes. Disso vocês não tenham dúvidas, né? Exatamente. E fica aí o convite, né? Para no âmbito do SECA, BR ou em qualquer outro lugar, espaço, instituição, para que essa história seja escrita, reescrita, ampliada, né? Novos enfoques, novos personagens. Isso é muito bem-vindo e é um desejo, né? Nosso. A gente espera, e talvez eu acho que o que essa publicação pode fazer de melhor, não sei se eu vou me arrepender disso, mas eu acho que o que ela pode fazer de melhor é isso, provocar, além de falar, a gente está falando sobre alguns personagens, mas também esses silêncios, né, sentidos, tanto no que se refere a quem narra, como a quem tem a sua história narrada, esses sujeitos, essas ausências que são percebidas, que elas provoquem, né, nos provoquem também, e que provoquem esses leitores a escreverem, né, a proporem publicações, dossiês, enfim, livros de qualquer natureza para ampliar o nosso conhecimento sobre a história da educação museal no Brasil. O que a gente aprendeu, acho que muito com essa publicação, é que existe muita novidade nessa história, muitos personagens, eventos, ainda a serem conhecidos, mas o desafio é bem esse mesmo, né? Dar conta dessa diversidade que nos atravessa, né? E que nos enriquece. Quanto mais a gente olhar para ela, né, e reconhecê-la, reverenciá-la, certamente a gente está caminhando para um futuro ainda mais rico, mais interessante, né, para todos nós. A única coisa que eu quero comentar aqui, né, eu acho que com a fala de Maurício e de André aqui, eu só queria reforçar que a Museum também é um lugar de memória, um lugar que a gente pode contar memórias aqui pra gente registrar também, principalmente áudio, né, que é o nosso caso aqui. Então, reforçar o convite, né, você, querido, querida, ouvinte, e tiver alguma história com a museologia, com a cultura, com a educação,
quiser trazer alguma pauta, quiser trazer alguma história pra gente, Andréa também, Maurício quiser voltar, já estiveram aqui, mas quiserem voltar, trazer alguma coisa, vamos criar essa memória, vamos registrar, né? Vamos compartilhar tudo isso que a gente tá criando aqui. Então, a gente abre esse espaço aqui pra fazer o registro mesmo, né? Porque o áudio nada mais é que um registro da conversa que a gente tem. A gente faz em formato de programinha, tudo bonitinho, né? Mas não deixa de ser um registro, né? Tanto que uma coisa interessante, que um dos episódios mais ouvidos que nós temos é de 2021, né? Que ele é ouvido até hoje. Volta e meia tá lá, tipo, história assim de visualização, que é da Marília Bonas, isso em 2021, que ela tava falando sobre a treta que foi da nova definição de museus, do ICOM. E isso foi antes dela ir pra Praga. Foi ela falando sobre as tretas de Kyoto. Então, toda, tipo, a memória dela, todo o rolê que ela podia falar sobre, né? E teve em Kyoto das tretas daquela definição que saiu, que o pessoal protestou e falou que, não é que não quero, não queremos, não achamos que contempla, né? Que depois vai dar em Praga, que em Praga vai dar, né, nesse encontro aí, nesse convite. Tá aí registrado lá, então só quero reforçar mesmo o convite. Se achar que se a gente sentir a vontade de compartilhar alguma história, algum tema com a gente aí, galera, que tá ouvindo, entre em contato com a gente, que bora que bora. Bora que bora, Museanders. Estamos aqui de braços abertos. E galera, eu tava ali sapeando o livro, já dei uma boa devorada nele, partes, né, porque a gente fica ansioso pra ler tudo. Eu só queria falar que eu achei muito fofinho achei muito fofinho aquela jarra de abacaxi que tem no Museu do Ipiranga, tá lá a fotinha. Famosa jarra, né? Eu quero saber quem leu o meu capítulo. Agora eu fiquei enciumada, eu quero saber. Tô chegando lá. Ainda não cheguei tô chegando lá. Tava lá eu sapeando o livro e juntando com o que Gu falou no início aqui do episódio, me chama a atenção sempre quando me deparo com pessoas falando que Brasil é uma referência tanto no campo dos museus no geral para a América Latina, e nesse volume está mais que claro que Brasil é uma referência em educação museal também na América Latina. E aí eu queria saber em que medida isso acontece, a partir da experiência de vocês para compor esse livro, o que vocês pensam sobre o Brasil ser uma referência na educação museal para a América Latina. Maurício, pode começar agora? Olha, eu acho que são muitos fatores e, obviamente, como nós comentamos, está relacionado ao fato de sermos um país continental, de termos um número, comparado com outros países, um número bem expressivo de profissionais, de instituições, mas também pela qualidade e pelo engajamento, e pelo envolvimento desses profissionais no campo, né? E não só isso, eu acho que quando nós pensamos o papel dessas instituições na América Latina e o compromisso com o desenvolvimento social, essas pautas que são importantíssimas para nós, aí para o mundo, desde a década de 60, 70, é justamente neste lugar da educação que o museu ele vai, digamos, canalizar, ele vai implementar, ele vai colocar energia para que, de fato, isso ocorra. Essas mudanças que aqui na América Latina nós tanto almejamos e que ainda continuamos, né, a almejar, que é a transformação da sociedade, a diminuição da desigualdade. Então, acho que isso nos coloca como profissionais que o tempo todo não só, né, tá colocando muita energia no que faz, mas, por outro lado, tá buscando o tempo todo formação, tá buscando referências, tá buscando diálogo, tá buscando fazer juntos, tá buscando aprender com o outro. Então, acho que, olhando para esse cenário internacional do norte global, digamos assim, eu acho que isso nos coloca num outro lugar, né? Um pouco mais nesse lugar da inquietude, assim, em termos de busca, em termos de soluções, em termos de rearranjos que a gente tem que fazer no nosso cotidiano o tempo todo para que a gente consiga fazer com que as coisas aconteçam
aconteçam realmente. Então, consequentemente, isso vai trazendo aí um histórico, foi trazendo um histórico muito importante para a nossa área ao longo das décadas. E até pegando um gancho nesse sentido, né, e eu como um gestor, né, de uma área educativa, de um museu tradicional, né, de um museu universitário de arqueologia e antropologia, é muito importante nós, né, que desenvolvemos essas muitas práticas, a gente também cuidar dos nossos arquivos, né, da nossa história. Então, como que a gente vem registrando o nosso fazer dentro da nossa própria prática? Obviamente que temos aí muitos mecanismos, né, temos muitas formas de documentar, de registrar, de fazer com que essa história ela seja guardada. Mas isso acaba, muitas vezes, por conta da correria, acaba não se dando tanta prioridade a esse movimento, que é o movimento da nossa, da constituição da nossa própria história, né? Como que isso está guardado, salvaguardado dentro das instituições, né? Então, no MAI, por exemplo, a gente tem aí essa documentação desde os anos 80, né? Que conta toda a história, das atividades, o que a gente vem desenvolvendo. Eu acho que a gente também precisa investir bastante nesse sentido para que a gente potencialize ainda mais essa referência das nossas ações, não só na América Latina, mas também no mundo, e que, com certeza, tem muitos arquivos aí para serem ainda estudados, outras histórias para serem reveladas, outras práticas para que surjam, né? Mas eu acho que, de fato, assim, a gente é uma referência na América Latina, mas também precisamos olhar mais para os nossos irmãos e irmãs da América Latina como um todo, assim, porque tem muita coisa legal sendo feita na América Latina, e eu acho que esse diálogo ele é fundamental. Obviamente que tem a barreira da língua, que é um esforço constante que nós precisamos fazer, mas precisamos olhar mais para os nossos vizinhos, porque temos muitas coisas em comuns, muitas coisas também diferentes, mas vale a pena para que a gente potencialize essa história como a América Latina, né, como aquilo que nos marca como latinos. Fica o convite para os nossos irmãos de outros países para cambiarem informações com nós outros. Ah, sim. Maravilhosa. Eu queria comentar também, Maurício, Marina, Gustavo, sobre a importância do próprio SECA BR nesse processo, né, de disseminação, divulgação dessa produção científica e das práticas também de educação museal brasileiras no mundo, né? A gente tem um papel destacado desde os anos de 1990, que também é um esforço importante de pessoas que nos antecederam, né, na gestão do Comitê de Educação e Ação Cultural brasileiro, né, mas participando das conferências internacionais, sempre levando textos coletivos produzidos, né, pelos membros do SECA, a nossa participação em prêmios e a conquista, né, de premiações internacionais. O Maurício, inclusive, é um desses educadores premiados internacionalmente. Então, desde os anos 90, a gente tem um Comitê de Educação e Ação Cultural brasileiro, e a gente tem uma presença muito forte nas reuniões do ICOM, e que é um espaço mesmo de troca, de compartilhamento de experiências com colegas de diferentes países do mundo. Então, tem tudo isso que o Maurício falou, que é a qualidade mesmo, né? E a nossa dedicação as nossas pesquisas e a prática da educação museal no Brasil, mas também tem esse investimento que vem sendo feito há quanto tempo? Estou falando desde 1990, quase 30 anos, né? De profissionais ligados ao comitê, claro que não só, mas eu me sinto mais à vontade para falar. Isso, em alguma medida, também está contemplado no nosso livro, né? Pelo texto da Vera Mangas, toda essa dedicação de membros do Comitê de Educação e Ação Cultural do Brasil, né, indo para as reuniões
e fazendo, acreditando mesmo na qualidade do trabalho que a gente faz, fazendo questão mesmo de divulgar, disseminar, compartilhar, sem nenhum complexo de vira-lata, né? A Fernanda fala sobre o complexo de vira-lata e eu lembrei do que o Gustavo falou sobre os desafios da tradução, porque Maurício e eu também fomos tradutores. Afinal de contas, alguns textos chegaram para nós em espanhol e a gente fez a tradução para o português, né, Maurício? Então, quando chega o complexo de vira-lata, a gente fica, peraí, como é que traduz isso para outra língua? Eu nunca tinha parado para pensar, mas então a gente não tem esse complexo, né? E a gente se lança mesmo nesse mundão afora e acredita mesmo no trabalho que a gente faz, e hoje a gente está colhendo os frutos, né, desse investimento, dessa valorização mesmo de colegas que vieram antes de nós, que acreditaram no trabalho produzido por essa comunidade e fizeram com que os colegas desse norte global e desse mundão aí todo pudessem conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E agora esse livro traduzido para outras 3 línguas, né, para o espanhol, português e para o francês, acho que dá continuidade a esse investimento, a esse esforço, essa dedicação das pessoas que vieram antes da gente, colocando, né, para circular as nossas ideias, as nossas experiências e as nossas práticas em educação museal. Pergunta de curiosidade. Quando a Andrea fala do alcance internacional, né, dessa publicação, já tem uma publicação parecida do Brasil, de alcance internacional? Tipo, algo que o SECA BR produziu e teve reverberações lá fora? Ou essa é a primeiríssima? Tandan, fica aí. Olha, a gente tem que consultar só para não cometer nenhuma injustiça, mas eu desconheço. Uau, temos um concorrente a primeiro lugar. Primeira publicação. Em termos de textos, tem muitos textos em vários livros que o próprio ICOM organiza, acho que de vários colegas, mas como publicação, eu acredito que é esse primeiro esforço, né? Em termos de organização, somente com autores do Brasil, tem o próprio livro de boas práticas do SECA Internacional, que também tem textos de vários colegas, que vem sendo publicado aí nos últimos anos, mas de fato acho que como conjunto, não é? Então começou pela Bélgica, aí Brasil, e a gente soube que o próximo vai ser a China, então os chineses também. Uau! A gente vamos ler a turma da China. Ainda esse ano, né, Maurício? Parece que ainda esse ano veio da China. Então o pessoal na China também está arrasando, a gente tem que começar a ler os colegas chineses que também vêm desenvolvendo muitas coisas. Que legal, sim. Agora eu quero comentar. Manda ver. Não, é que é que eu tava uma coisa na cabeça, depois eu esqueci isso, agora que você me comentou isso, eu me fez lembrar. Sobre a questão da referência, né, que você tocou na China, eu lembrei, puta, é mesmo. Eu acho que assim, a gente, principalmente quando a gente estuda a construção da museologia, o contexto da museologia, o modelo novo, né, a nova museologia, que quando a gente tá começando a estudar sobre museologia, tanto no técnico quanto na graduação, e a gente vai pegando aqueles nomes, principalmente, eu acho que é Stransky, né, e Gregorová. Eu acho que, se não me engano, o Stransky, ele era do leste europeu, que ele tava no contexto também da União Soviética, uma coisa assim, e é incrível como a gente tem pouca referência, né, fora de França, fora daquilo que é comum da gente conhecer, até mesmo na história, né, a historiografia brasileira é muito francófona, né, a historiografia brasileira já antes do positivismo, depois quando cai ali na escola dos análises, é muito francófona, ela vai pegando muita referência da França, aí vem o Sérgio Buarque de Holanda, que ele mesmo já disse que era conhecido como pai do Chico Buarque de Holanda, e traz uma coisa nova, que é uma historiografia germânica, e tipo, já é toda uma revolução, e pelo que eu vejo no estudo da museologia brasileira,
história, é um pouco do que é um certo antropofagismo, da gente pegar o que tem de fora, deglutir, né, comer e criar um nosso, mas também tem muito esse movimento antropofágico entre a gente, né? A gente pega Valdiz, a gente pega todas aquelas referências, a gente come um ao outro no sentido antropofágico das ideias, né? E vão saindo coisas novas. Eu acho que, não sei, eu acho que na minha cabeça, muito desse vanguardismo brasileiro vem dessa proximidade dos pensamentos entre a gente e também desse momento antropofágico da gente ir lá fora também buscar, às vezes, buscar um pouquinho, prazer, mas também da gente discutir as ideias entre nós. Eu acho que da museologia, assim, dessas ciências mais sociais, eu acho que é a mais brasileira de todas, né? Eu acho que é o que a gente mais lê brasileiro. Quando a gente vai fazer a pesquisa, a gente vai estudar, a gente mais lê pra gente mais textos de brasileiros, assim, né? Então eu acho que a gente acaba percebendo essa potência através dos nossos pares, que a gente vai entrando em contato com as pessoas que a gente lê, e como a gente tá num contexto muito parecido, eu acho que as coisas acabam avançando, né? Na história mesmo a gente tem muita coisa travada, porque a gente vai trazendo todas as referências de fora. Quando a gente vai trazer alguém de dentro, alguém de dentro já se referenciando afora também, e é toda uma confusão. Eu não sei se eu fui claro, mas assim, minha cabeça tá andando nesse sentido. Isso tudo porque o Maurício falou da China, né? Fiquei curiosa. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade é saber o contexto de museologia na União Soviética mesmo. Sim. Não só na União Soviética, mas nos países socialistas, tipo Cuba. Qual que é a museologia em Cuba? Tá aqui perto, tá aqui do lado. Eu não sei se faz parte do Icon Caribe, né? Mas tá aqui. E o que eu conheço de lá? Eles criaram recentemente desculpa, Gustavo, eles criaram recentemente, né, Maurício? Ano passado, um comitê em Cuba. E eles compõem, sim, tem gestores do SECA em Cuba, sim, e que compõem o SECA-LAC, né, esse comitê da América Latina e Caribe. E assim, é muito interessante como, estudando museologia, eu soube muito mais da produção brasileira do que a produção de fora, que é uma coisa que nas outras ciências é bem raro a gente ver, né? Então eu acho interessante isso, a diferenciação. Uhum. Eu queria compartilhar um causo. Faz tempo que eu não compartilho causos, né? Aqui. Causos da Marina. Mas vocês juntando curiosidade de Gustavo para saber de museologia soviética ou cubana, o que vai sair dessa publicação da China, me veio uma impressão, assim, das minhas andanças pelo mundo. Quando eu estudei museologia na Finlândia, ainda na graduação, foi uma experiência muito curiosa, porque o finlandês é bem quieto, né? E os museus de lá são quietos também. Então, sabe aquela coisa não palpável das práticas culturais, né, dos povos, dos lugares, e como elas se manifestam nas sutilezas, assim, que você observa só porque você não faz parte daquela lógica, e você consegue identificar aquilo. E aí, andei em outros países ali, do centro da Europa, leste europeu também, e parece que os museus desses lugares refletem essas sutilezas culturais dessas práticas que a gente não consegue nem dar nome exatamente para elas, né? E aí, quando eu estive no Peru, eu tive a mesma sensação, porque tem enfim, eu só fui para Cusco, né? E ouvi muito, e foi recente, foi antes da pandemia, então ouvi muito um discurso do renascer ali, da retomada da cultura andina, da resistência andina, até do ensino do Quechua nas escolas, e isso estava começando a transparecer nos museus. Então eu conseguia, por ser um estrangeiro ali, eu conseguia captar, não sei se entender, não tenho a prepotência de dizer que eu entendi, mas de captar até como a cosmovisão daquele povo, que é vizinho nosso aqui, transparece nas escolhas que eles fazem para compor seus museus, e tem museus de tudo quanto é jeito lá, né?
desde os museus dos pueblos lá, da galera que é autônoma, que faz o museu da vilazinha deles lá, até os museus que, sei lá, são também reflexo de uma museologia europeia, só que não, igual o Gu falou. Mas não é meio os modernistas que se virem, né, com essas brisas aí de antropofagia, mas acho que eu entendi o que o Gustavo trouxe, porque eu tive essa sensação visitando esses lugares aí. Enfim, esse era o meu caos. Não é nem um caos, né? Mas um compartilhar de expressões. Então, acho que estamos caminhando para um fim, mas não uma conclusão finita, conclusão ponto final dessa conversa. E escolhemos a pergunta, acho que mais aberta, assim, né? Para concluir a conversa, que é, na visão de vocês, para onde caminha ou para onde deve caminhar a educação museal brasileira nos próximos anos? Maurício começou da última vez, então, Andréia, por favor, para onde vai? Da onde sai, para onde vai? Eu acho que pesquisando, né, e lendo sobre a história da educação museal no Brasil, me deixa bastante inquieta, perplexa até, a frágil institucionalização da educação museal no nosso país. Assim, para mim é um paradoxo. Como tanto foi feito há tanto tempo e com tanta qualidade, né? Há tanto tempo a gente já teoriza, há tanto tempo a gente produz conhecimento, faz pesquisa sobre educação museal, sabe, movimenta os nossos museus, transforma as nossas instituições museológicas no país, e como a gente pode enfrentar hoje um cenário tão frágil em termos de institucionalização. Eu digo isso a partir desse lugar também de educadora museal do primeiro setor educativo. Estou chamando de institucionalização a ausência de setores educativos, né, institucionalizados nos museus brasileiros, né? E esse dado é o dado da pesquisa sobre práticas de educação museal, da PEN, né, o IBRAM e OBEC. E então, assim, eu acho que é nessa direção que a gente precisa caminhar, né, de institucionalizar setores de educação museal nas nossas instituições. E outra questão também, que eu acho que é muito importante, a gente vem falando mais dela nos últimos anos, e eu acho que essa publicação ajuda também a gente a fortalecer esse nosso debate, que é a da profissionalização, né? Porque o que a história da educação museal nos revela, nos confirma e evidencia que não é qualquer profissional, né? Não é chegar ali e fazer, né? Tem todo um corpo mesmo teórico, é um campo mesmo político, prático, de planejamento, que vem sendo construído há muito tempo no Brasil e que demanda profissionais com uma formação muito específica e cada vez mais sólida para fazer frente, né, aos desafios, à diversidade mesmo, que a gente vem promovendo e vem desejando promover cada vez mais no que se refere aos modelos conceituais, né, e aos públicos dessas instituições. Então, eu acho que a gente caminha e deve caminhar, e acho que a publicação e o pensamento e qualquer contribuição sobre a história da educação museal brasileira desse livro, ou que não esteja contemplada nesse livro, ajuda a gente nesse processo de institucionalização da educação museal nos museus brasileiros e rumo à profissionalização da educação museal. Ela só tocou na ferida do campo, assim, né? Eu falei que a gente é polêmico, a gente não aguenta. Eu concordo super. Também acho que apesar de ser uma ferida, né, a fragilidade do campo da educação museal é uma ferida, mas ela precisa pegar o touro pelo chifre, né, sei lá, me perdoe o uso dessa expressão, porque eu não achei outra melhor. Eu tenho a mesma dúvida, né, temos pessoas atuantes há muito tempo, temos pessoas entrando no campo, temos pessoas pesquisando, estudando,
enfim, em várias frentes que esse campo permite, e a gente sempre volta, parece que a gente sempre está correndo atrás do rabo nessa questão da profissionalização, se entender como educador enquanto classe organizada, e aí buscar construir esse reconhecimento profissional e a construção dos profissionais, né, ao longo desse processo. São várias frentes que precisam acontecer meio que conjuntas, né, e aí eu acho que, enfim, a fragilidade é o nosso principal desafio, porque eu acho que se não tivéssemos nossos receios, talvez a gente conseguisse andar mais rápido com essas pautas, né, mas quem sabe um dia. Também tenho essa esperança, Andréia, tamo aí, tamo construindo, tamo tentando. Vamos lá, colocar mais caldo. Bom, eu acho que a educação museal, ela vem de um lugar, assim, de uma história muito rica, muito diversa, muito múltipla. A educação museal, ela é muitas coisas, né? Ela é a educação patrimonial, ela é a educação em museus, ela é a arte-educação, ela é a divulgação científica, tudo isso está dentro desse caldeirão, e essa é a nossa riqueza, é a potência na diversidade, né? Obviamente que entender a educação museal como um campo político é importantíssimo, mas ele é muito diverso, e que ele se torne mais diverso, e que ele se torne mais amplo. Eu acho que isso é uma riqueza, e somente uma riqueza que é capaz de surgir num país como o nosso, tão diverso, tão continental, tão múltiplo, né? Então, a nossa história, ela é muito ampla, muito rica, e eu vejo isso no futuro, né? Espero que ela continue se multiplicando, se transformando em várias outras coisas, em várias outras expressões, né? E, obviamente, dentro desse grande campo que a gente está tentando fortalecer, que é o campo da educação museal, mas, de fato, ainda tem esse abismo gigantesco entre teoria e prática. Então, a gente tem aí uma fala que sempre valoriza essa dimensão nos museus, então, em mais distintos profissionais, nas mais diferentes situações, a educação, ela sempre será colocada em primeiro plano. Entretanto, no cotidiano, a gente que está ali dentro das instituições, a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, onde está o setor educativo? Está lá embaixo da escada, está no cantinho do museu, está no anexo fora do museu, enfim, eu acho que essa questão espacial nossa, dentro das instituições, reflete muito na prática, como que a nossa área ainda tem que avançar muito. E, de fato, também avançar com a profissionalização, mas aí eu, pelo fato de estar em diferentes campos do conhecimento, né, com diferentes áreas que já são também reconhecidas como campo profissionais, eu fico pensando como a gente como profissionalizar o nosso campo, mas sem enrijecer ele, né, porque olhando para outras áreas, muitas vezes o que eu vejo, quando isso acontece, vem uma questão corporativista, que eu acho assim que é muito, que acaba matando a pluralidade, sabe? Acaba matando a diversidade. Muitas vezes, obviamente, por uma questão ali, por uma prática neoliberal na qual a gente está imersa, que é uma disputa por mercado de trabalho, muitas vezes faz com que a gente torne as coisas um pouco rígidas, sabe? Então, como profissionalizar o nosso campo, mas mantendo essa possibilidade que o nosso campo continue se transformando e sendo muitas coisas, né? Eu acho que esse é o nosso maior, o maior desafio, né? E aí a gente vem falando aí há tanto tempo sobre a transdisciplinaridade, a interculturalidade agora, né? Então é isso, temos que lidar com a interculturalidade dentro dos museus. E como lidar com tudo isso, né? Valorizando, profissionalizando, mas sem enrijecer, sem fazer com que isso se torne um campo extremamente restrito, não? Então você tem que ter aqui o papel, né, que você se formou, né, que você é educador museal. Eu que estou aí há muito tempo na área, que venho, né, de uma formação muito múltipla, eu acho isso muito rico, e também já sofri muito, né, pelo fato do nosso campo não ser profissionalizado, né? Inclusive eu já tive um emprego lá atrás que eu fui registrado na carteira de trabalho, era um código que era associado a assessorista de elevador, sabe? Então, porque não tinha, né? Então a pessoa colocou ali algo que era possível dentro daquela instituição. Então, já sofri muito, né? Mas eu acho que a gente precisa olhar para isso
isso de uma maneira muito leve e de uma maneira que mantenha essa possibilidade do nosso campo ser essa coisa múltipla, variada e que vá lidando com, de fato, que essa potência que é o Brasil, que essa possibilidade desses vários regimes de conhecimento estarem dialogando ali o tempo todo, né? Então as populações indígenas estão chegando ainda mais, vários outros coletivos, e isso tende a enriquecer cada vez mais o nosso campo. Maurício, quando você diz que o desafio há necessidade de profissionalizar, mas com o desafio de não engessar, você está dizendo que aquela questão de qual seria então a formação desse profissional, né? No qual área, qual frente ele deveria ser formado, né? É isso que você está dizendo. Porque a gente tem educadores com formações diversas, né? Do tipo, eu sou formada em lazer e turismo, assim. Tem pessoas da história, da visuais, enfim, museologia, outros cursos, né? Outros cursos de graduação, né? Então, de fato, é um desafio, sim, também haveria, enfim, já que a gente cria as leis, a gente pode criar leis flexíveis, não? Assim, não é? Assim esperamos. Enfim, até porque a gente não tem ainda cursos de graduação formalizados para criar profissionais educadores em museu, né? Já existiram umas iniciativas, né? Existe uma iniciativa caminhando por aí também, né? Mas em termos de acesso também poderia limitar bastante, como o Maurício, um dos exemplos que o Maurício trouxe é o galera indígena, né? Que, enfim, os limites já estão aí, né? Ainda se limitar mais ainda esse campo para essa galera ou para outras também. É isso. Dores e delícias, como sempre, né? E sempre caímos em polêmicas, gente. Eu digo para vocês. Eu acho que a gente está num momento tão especial assim da história, né? Por exemplo, a gente hoje discute, né? Após a terceira onda feminista, é isso. Nem mais meu corpo biológico me define, né? Então não é meu corpo que vai falar se eu sou homem, se eu sou mulher. O próprio corpo biológico, ele é construído socialmente, né? E aí a gente está assim lidando com essas teorias, né? Pós-estruturalistas, com essas abordagens que são incríveis, que estão ampliando a nossa cabeça, mas por outro lado, às vezes, eu acho que a gente está tendendo, quando pensa na questão da profissionalização, a gente volta a ser como os nossos pais, sabe? Aquela música da Elis Regina. A gente se fecha ali, peraí, não, você sim, você não, então é difícil. Eu acho que isso tem que ser feito, né? Mas eu acho que a gente tem que aí aproveitar toda essa discussão, né, que a gente está se transformando nas últimas décadas, discutindo tantas coisas de forma tão incrível, tão inovadora, de forma tão transgressora, e aí vai falar de profissionalização, aí às vezes eu fico meio assustado, né? Eu falo, caramba, né? Para onde vamos? Então, como... Vocês estão vendo, duas pessoas do mesmo comitê têm visões diferentes sobre a temática da profissionalização, né? E desculpa, não sei se eu atropelei aqui, mas é que eu estou doida para falar. Eu acho que eu concordo em parte com o que o Maurício está falando, mas é por isso mesmo, né? Pelas políticas públicas que a gente tem sido capaz de construir, né? Pela nossa capacidade mesmo de superar as adversidades, pela criatividade que nós, profissionais da educação museal, demonstramos ao longo do próprio tempo. Eu acredito que a gente é capaz de pensar. Eu sei que tem outros elementos externos e que influenciam, né? Mas eu acho que a gente é capaz de pensar e promover esse processo de profissionalização de modo a contemplar essa diversidade que eu considero, em alguns momentos, parece uma fragilidade, mas eu estou convencida, assim como o Maurício falou, de que é a nossa força, né? Que é uma das nossas potências e características assim fundamentais, mas eu acredito que é possível. Eu estou convencida temporariamente de que a gente precisa caminhar nessa frente da profissionalização, e vejo esse tema se tornando cada vez mais recorrente, mas eu acho que cabe aí um museando, né, sobre profissionalização, aí já fica a dica. E não... a gente até pensou, né, no passado, Gu, em falar
sobre isso, mas pelo menos aqui em São Paulo, a gente enfrenta pelo modelo de gestão, na maioria dos museus, até uma dificuldade de encontrar pessoas que queiram discutir sobre isso, justamente porque talvez suas opiniões não sejam muito bem aceitas. Enfim, é um assunto polêmico, as pessoas têm receio mesmo de expor opiniões por fragilidades do contrato trabalhista mesmo. Aí a gente volta no que Marina falou do concurso. Tem que ter concurso, entendeu? Tem que ter concurso. A pessoa tem que ter garantia, tem que ter segurança, né? É isso. Mas então chama os concursados para falar sobre o tema. Então a gente coloca as nossas matrículas à disposição para fazer o debate. Então eu que tinha falado, me inclua fora dessa, já pode me chamar. Eu participo com chamar a matrícula. Eu acho que sim, total. Para esse debate. Porque, assim, mesmo para defender os concursos, né? Alguns podem colocar em questão, mas peraí, como fazer um concurso para uma área ou para um campo que não tem uma formação específica? Como descrever essa vaga? Né? Que formação é essa que vai ser exigida? Então, muito, na verdade, do que a Marina tinha falado antes. São vários elementos e várias frentes que a gente tem que encabeçar e puxar, na verdade, para avançar nessa questão tanto da institucionalização que eu falei e também da profissionalização. Mas eu acho que é isso, a gente tem que debater e ouvir diferentes perspectivas sobre a questão da profissionalização. Não tinha conversado ainda com o Maurício e estou muito atenta aos comentários que ele fez e pretendo ter oportunidades, talvez depois que a gente lançar os livros em francês, inglês e espanhol, para conversar sobre isso com ele, porque por enquanto Andréa, esse livro que a gente fala. Junta aí na REM Rio, porque aqui na REM São Paulo esse assunto aparece assim com a maior facilidade do universo. E aí você vai encontrar educadores com opiniões diferentes também, educadores não concursados, né? Educadores iniciantes, educadores mais experientes com opiniões divergentes também sobre isso. Assim, todo mundo concorda. Há necessidade de organizar. De que maneira? Não sabemos. É um grande desafio mesmo. Esse desafio de estruturar um concurso é curioso também, né? Acho que vale um episódio também, Maurício, se quiser gravar com a gente um episódio sobre isso. Tô botando todo mundo na fogueira aqui hoje, é isso. Podemos falar muito a respeito disso, né? Que inclusive a gente vem aqui passando por um concurso na USP e a gente lidou com esse problema da falta da profissionalização, porque a maneira como a universidade nos entende, né? Então ela coloca a gente dentro do pacote educador, que aí é o educador de creche, o educador da escola da aplicação, o educador, enfim, né, da educação formal. E por mais que a gente fale, que a gente mostre, olha, política, temos isso, na hora H a gente tem surpresas. Desafios. Gente, não desistam desse podcast de profissionalização, por favor, não desistam. Achei que você estava falando do episódio. Não, vamos fazer, Gu, vamos fazer. Só vou reforçar que a gente tá gravando aqui no dia 4 de junho, né? Nem começou as festas juninas ainda, já estão colocando lenha na fogueira aqui, o negócio tá ficando... Mas eu queria fazer um comentário antes, né, sobre o assunto que a gente entrou. Eu achei interessante gravar um episódio aqui sobre história da museologia, sobre o livro que fala sobre, né, uma parte da história da educação museal no Brasil, e ter neste episódio duas pessoas que trabalham, uma na instituição mais antiga e outra na terceira mais antiga. Nessa faltou alguém do Museu Paraense Emílio Gold, Gold eu acho que fala, pra tipo, fechar a trindade que a gente conhece, né? E aproveitando que eu entrei nesse assunto também, o meu primeiro contato, assim, de algum texto que falava sobre educação museal foi na faculdade. Eu vi um relato de um viajante, eu não lembro agora se era um viajante francês, não lembro qual que é o nome desse viajante, mas ele passa em São Paulo no ano 1882, pouquinho antes da inauguração do Museu do Ipiranga, né, no Museu Paulista. E já tinha um museu aqui na cidade de São Paulo, que era o Museu do Sertório, que era na praça, hoje é Praça
Costa João Mendes, se não me engano. E ele faz um relato de uma mediação, né? Ele chega nesse museu do Sertório, o Sertório que é o dono do museu não estava lá, outra pessoa atende, uma outra pessoa que trabalhava pro Sertório, atende ele e vai fazendo uma mediação, vai mostrando as peças, as curiosidades. Hoje ele é encarado, né? Eu vi uma última pesquisa falando que ele era um museu de geologia, mas ele tinha peças históricas também, era meio que um gabinete de curiosidades aqui na cidade de São Paulo, em 1880, 1880, 1884, por aí. E foi o primeiro, na faculdade eu tive contato com esse texto que fala sobre uma mediação acontecendo na cidade de São Paulo em 1880, sabe? Eu achei interessante, eu tava lembrando disso esse dia, vou até correr atrás desse texto de novo pra dar uma relida, porque ele vai falando um pouco da passagem dele. E interessante, 1880, e a gente vai ter, né, o curso que vai surgir no Museu Nacional, e vai falar da mediação também, toda aquela história que a gente já comentou aqui no Museano, se vocês não viram, vão lá correr. Então a prática da mediação em si existe no território nacional há muito tempo. Existe, tipo, questões históricas, não é tanto tempo assim, mas pra gente, né, que é contemporâneo, já existe há muito tempo. E já foi feita de diversas maneiras, de diversos jeitos. Hoje se tem uma discussão sobre, a gente tem a penha, a revisão de tudo que tá acontecendo aqui. E eu bato um pouquinho também, eu sou mais do time, tipo, olha, já tô fazendo time. Eu sou um pouco mais do time da Andréia pra gente discutir essas coisas também, porque a gente não pode esquecer, querendo ou não, somos trabalhadores da memória, né? Nós somos trabalhadores da memória e é uma coisa que a gente sempre repete quando entra no assunto, e todas as profissões do museu são importantes. Precisa sim de segurança, precisa sim dos faxineiros, faxineiras, estão ali no museu. Sem eles não funciona o museu, sem a pessoal da bilheteria não funciona o museu, sem, né, o pessoal da gestão do acervo não funciona o museu, mas o pessoal do educativo, o pessoal que trabalha na educação, é a ponta de lança desse museu. É a pessoa que está lá na frente, que vai falar, vai fazer a comunicação, que vai estar de frente com o público. São as pessoas mais vulneráveis que tem, né? E eu faço muito... A gente tem que lembrar que agora no Paraná, hoje, né, no dia que a gente está gravando aqui, hoje no Paraná eles oficializaram a privatização, terceirização, né? Eles não falam privatização, é terceirização das escolas. E vai ser passada para terceiros, né? A gestão vai ser privatizada. Isso tem muito a ver com o controle do que é falado, do que os professores falam na sala de aula também, né? Perder essa questão da liberdade de cátedra do professor na escola pública. Então a gente tem que vigiar também e, em certa maneira, essa vigilância ao professor também, não na mesma medida, mas impacta também no trabalho do mediador, da pessoa que está no museu. Então, eu acho que é preciso, antes de tudo, organização. E como vai acontecer isso? Aí, eu sou livreiro, deixa com vocês. Olha só, você falou da fogueira e você botou mais lenha ainda, Gustavo. E ainda falou, sou livreiro, vocês que lutem. Gente, a polêmica é boa, eu gosto da polêmica. Eu acho que com certeza em algum futuro breve podemos estruturar esse episódio sobre essa polêmica em si. Já temos a Andréia como voluntária para participar do debate, enfim. Mas acho que estamos caminhando para o fim da nossa conversa de hoje. Como sempre, a gente nunca esgota. Talvez se a gente conversasse em outro momento sobre o mesmo assunto, teríamos muito, muito, muito mais o que conversar. E a gente gosta de conversar, não é mesmo? Então, acho que assunto nunca falta. Pra gente ir finalizando o nosso episódio, vamos às indicações da semana. Posso começar com as minhas indicações? Então, se vocês me permitem, eu tenho 2 indicações. Eu estou lendo e estou extasiada. Estou lendo Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks. E como a gente pensa em educador, né? Eu penso como educadora dentro do museu e fora do museu. Eu não consigo não pensar dessa maneira, assim. Enfim. E aí eu leio esse livro com olhos de educadora. Então ela fala sobre o amor em várias frentes da vida dos indivíduos, né? E também penso na importância da prática amorosa na educação. Ainda mais quando a gente lida com essas questões aí pelo menos a maioria geral de público de museu é escolar, né? E a gente lida com essas diferenças de discurso mesmo, entre o discurso que
o museu tem sobre determinado assunto e o discurso que as salas de aulas disseminam sobre o mesmo assunto. Às vezes é convergente, às vezes não. Às vezes tem bastante conflito, né? Então, leiam Bell Hooks, educadores, e vamos conversar sobre isso também, como esse olhar pode ser aplicado ao nosso fazer. A segunda indicação, obviamente, é o livro maravilhoso que estamos conversando hoje. Falei que ia indicar o capítulo da André, mas leiam todos os capítulos, pessoas. É uma publicação muito importante pro campo. E agora, compartilhando uma angústia, né? Eu também sou pesquisadora do campo, mas eu sou uma pesquisadora meio tímida, assim, né? Eu tenho que mudar esse comportamento, inclusive. Eu não divulgo as minhas pesquisas, né? Então, conforme eu vou montando as minhas pesquisas, tem sempre dados novos para compor as pesquisas. Então, eu tenho que ficar correndo atrás de vocês, gente, para que a minha pesquisa seja atual também, contemple as informações novas que vocês recolhem, que vocês trazem, que vocês produzem. É ótimo, mas também gera uma ansiedade, né? Tipo, ai meu Deus, vou lançar um artigo e não falei do livro ainda, né? Não contemplei o livro nesse artigo que estou para lançar. Enfim, só um desabafo mesmo. Mas, ouvintes, leiam o livro, o Gu pode deixar o link aqui, né, para vocês baixarem, tá disponível em PDF. Muito importante também esse formato, né, PDF gratuito, para que as pessoas possam acessar de maneira mais simplificada, né? Enfim, quem quer começar então com as suas indicações? Podemos começar pelos convidados, Gustavo? Ou você quer falar? Pode, eu tenho aqui minha indicação, mas pode começar. Então vai você. Pode eu? Tá bom. Claro. Eu acho importante, como a gente fala sobre educação, eu tenho uma mágoa muito grande, assim, eu tô abrindo meu coração com vocês, tenho uma mágoa muito grande aqui, porque eu fiz licenciatura em História, e eu não segui a carreira em História, né? Eu tinha vontade de fazer bacharelado, mas eu não segui pra ser professor de História, porque eu comecei a ter muito contato com que os meus amigos da faculdade que se tornaram professor, ao convívio deles, assim, eu comecei a ter um receio, medo mesmo. Então, falar de educação, ao mesmo tempo que aquece o coração, também me traz algumas lembranças, né? Então, é algo, assim, interessante pra mim digerir, né? Mas eu acho que uma coisa importante, assim, pra todo mundo que vai trabalhar com educação, pra todo mundo que vai trabalhar com comunicação, principalmente nessa transmissão de saberes, é ler Paulo Freire, né? Então eu tenho 2 livros aqui que eu vou indicar pra vocês. Eu sou livreiro e eu vou falar essas coisas, que coisa. Dizem que se você pesquisar do jeito certinho, né, você acha na internet tranquilo. Dizem, não sei. Um amigo meu, o Gustave, ele disse pra mim que se você pesquisar certinho no Google, você acha. Pode jogar culpa em mim. Paulo Freire, Ação Cultural para a Liberdade, esse livro, e também o clássico Pedagogia do Oprimido. Acho que são 2 livros assim que vão dar uma mexida. Quem nunca leu, quando lê, vai dar uma mexida no que acha sobre questão de educação e vai repensar bastante coisas assim e trazer novos paradigmas. Então fica aí minha indicação. Agradecida, Gustavo. Maurício, tem alguma indicação pra gente? Sim, eu vou indicar um livro que eu comecei a ler há pouco tempo, mas já é um trend aí na antropologia, os MIGs antropólogos vêm falando já há um tempo, que é o livro Escute as Feras, que é um relato aí etnográfico, auto-etnográfico, da Natasha Martin, que é uma antropóloga francesa, e é muito sensível, né? Acho que é um livro assim que traz muitas camadas para a gente pensar não só a própria antropologia, mas para pensar você ali como um ser humano, sujeito, né? E o livro começa com ela fazendo seu trabalho de campo lá na Sibéria e se deparando com um urso, né? E o urso dilacera, né? O rosto dela, a perna, e aí o livro todo é essa relação do encontro, né? No final do ano eu estava na praia com os MIGs, aí tinha uns MIGs antropólogos, e aí tinha um que estava lendo, eu falei, nossa, que livro
lembrança. Ele falou, você não sabe, isso aqui é a nova sensação. E aí, passado, né, os meses, e aí eu tava procurando algo para ler, comecei a ler e realmente é bom, muito sensível, assim, acho que vai falar da fronteira, vai falar do encontro, enfim, é muito lindo, vale a pena. Posso indicar mais um, que agora que o Maurício indicou esse? Manda, Gustavo. Agora eu vou recomendar que vocês comprem, porque eu trabalho com o pessoal da Companhia das Letras, né? Então, beijo, Sueli, beijo aí. Um livro da Stevania Alexievich, eu acho que é assim que se fala, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. É um trabalho de uma jornalista, né? Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Essa jornalista, Stevania, eu acho que é assim que fala, é russo. Светлана Алексижевич. Ela vai, no processo de dissolução da União Soviética, em 1990, ela vai entrevistar mulheres que lutaram na Segunda Guerra Mundial, né? As mulheres que quem não sabe, a Rússia, como ela foi invadida, ela acabou tendo que usar todo mundo que pudesse carregar uma arma foi pra guerra, né? Então, mulheres foram em todas as frentes, né? Tanto pilotos de avião, quanto de tanque, elas estiveram em todas as frentes. Então, essa jornalista, no final da União Soviética, ela vai pegando relatos dessas mulheres que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Leiam com um emocional em dia, que é muito pesado. E eu acho que é um trabalho, assim, de anotação de história oral muito interessante. Então, fica a recomendação. O Maurício falou do livro dele, eu já lembrei desse. Não, eu sou monotemática, né? Eu tô agora até meio constrangida, mas eu queria indicar uma das ações, assim, que eu achei das mais interessantes, mais potentes na educação museal nessa semana de museus, né, que a gente fechou agora bem recentemente, no mês de maio, que é a série Museus, Educação e Pesquisa, uma parceria da Coordenação de Educação em Ciências, do Museu de Astronomia e Ciências Afins, com a revista Docência e Cibercultura. É uma iniciativa coordenada por uma colega e amiga, né, Frida Marte, da Coordenação de Educação do MAST, e ela fez uma chamada, né, para todos os profissionais interessados da educação museal que quisessem compartilhar suas reflexões, experiências, pesquisas, né, com a temática da Semana de Museus, e pelo que eu tenho conseguido acompanhar, acho que a Frida conseguiu reunir quase que 30 publicações, textos, né, e eu acho que pegando um pouco carona nessa busca pela diversidade de olhares, perspectivas, né, experiências no campo da educação museal, eu diria que é uma iniciativa muito interessante, né, e que quem tiver curioso para saber um pouco mais sobre a educação museal brasileira, também vale a pena dar uma olhada nesses textos que foram produzidos, então, para essa série do MAST e da REDOC. Então é isso, queridos museanders, ficamos aí com muitas indicações nesse episódio, além do livro importantíssimo que inspira a conversa de hoje, temos outros livros de antropologia, de textos de museologia, museu de ciência, de educação museal, textos sobre educação, sobre amor, sobre qualquer outro texto, Gu, da moça que falou das Memórias mulheres traumáticas. Memórias traumáticas, isso, enfim. Esse é um episódio recheado de referências para vocês, museanders. Deixo aqui convite, então, para que vocês também colaborem, se vocês quiserem falar sobre seus assuntos, lembrando que a gente tem o link lá de inscrição para os museanders se quiserem participar de algum episódio, tá na nossa bio o link que você pode preencher o nosso forms e a gente entra em contato com vocês. Venham gravar com a gente. Se vocês conhecem alguém da outro país da América Latina também, a gente ativa o portunhol aqui, né, pra gente gravar e furar a bolha internacional. Não temos convidados internacionais até o momento, né, Gu? Acho que não. Teve gente que é do Brasil que mora fora, né? Não, não conta. Não, teve. A gente gravou com uma ucraniana que mora em Portugal. Justo. Foi. Tá bom. Mas a gente pode aumentar, né, a quantidade de pessoas internacionais aqui. Tem que estourar a bolha. E que fiquem à vontade. A gente tem dificuldade de estourar a bolha sudeste, né? Imagina a bolha internacional. Mas estamos aí.
A gente sempre tá tentando, a vontade é o que interessa. Então é isso, queridos museanders. Espero que tenham gostado deste episódio, foi feito com muito carinho. E é isso, deixo aqui meu abraço, muito, muito obrigado. Eu deixei o meu abraço, mas eu queria agradecer os convidados aqui. Primeiro agradeço sempre Gustavo pela parceria e por todo o trabalho de museander aqui no backstage. Muito obrigada, Gustavo, por mais um episódio. Eu que agradeço muito, muito bom estar aqui, ter essas conversas, ouvir tudo isso que a gente discutiu aqui hoje. Vão aí agilizar para depois que terminarem as traduções, a gente, assim, eu quero que Maurício e André tenham essa conversa aí e, se possível, a gente possa estar ali só de plateia assistindo, sabe? Se preferência no Rio, de preferência comendo aquela batata lá do Marechal, um mineirinho e um grapete do lado. Aí a gente ouve essas conversas aí pra, né, ficar inteirado. Ansiosa por esse encontro. Muito obrigada, Maurício, mais uma vez, de colaborar com a gente, de estar aqui gravando com museanders e conversando, enfim, sobre toda a sua experiência. Muito, muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Marina. Sempre um prazer imenso estar com vocês. Beijão. Agradeço imensamente também a Andréia, também voltando ao Museando e sempre bem-vinda, assim como o Maurício. Muito, muito obrigada também por compartilhar toda essa bagagem que você traz aí, enfim, agradeço sempre. Obrigada, Marina, obrigada, Gustavo, obrigada, Maurício, adorei dividir esse tempo aqui com vocês e espero poder continuar essa conversa, né, depois que o podcast estiver no ar, acompanhando lá os comentários, e estamos aqui, Maurício e eu, o e-mail do SECA, o Instagram do SECA à disposição para continuar falando sobre o livro e receber demandas, sugestões e críticas. Fiquem muito à vontade, todas as pessoas, para falar com a gente sempre que sentirem vontade. Perfeito. Agradeço a todos os ouvintes que ficaram com a gente até aqui. Muito, muito obrigada. E é isso. Os museus e a educação museal e a história da educação museal seguem vivos. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!